Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa live de número 52. Brinquedo não, viu? Isso aí é chegar nesse número assim, ou seja, começamos a fazer a live muito antes dessa pandemia entrar em moda, né? Quer dizer, pelo menos somos pioneiros nisso, né? Espero que estejam todos bem aí, que possamos fazer um bom evento junto, um bom momento junto, querendo trabalhar com vocês mais um assunto que não é um assunto polêmico, pelo contrário, é um assunto interessante, né, que a gente tem que ver, além da polêmica que ele tem um lado interessante e principalmente o lado protetor, né? Mas o Guilherme Franco, promotor de justiça, ele já está chegando. Esses sistemas eletrônicos dependem muito de um pouco, vamos falar particularmente de uma questão que é esse falar da família, né? O importante sempre é pensar, nós estamos falando das famílias, né? Para ver que ele não está, não te vejo, ele está tentando acessar aqui. A gente vai falar de família, né? Nós vamos falar da relação que nós temos com a nossa família e quais são os cuidados que a gente acaba desenvolvendo nesse meio, né? O assunto básico que nós vamos trabalhar, que é o PL 399, ele é um PL que começou já desde 2015, né? Originalmente ele tinha a ideia de que fosse comercialização de medicamento à base de cannabis. Então esse é efetivamente o assunto que nós vamos tratar hoje com o Dr. Guilherme. Comercialização de medicamento à base de cannabis, inclusive já existe um protocolo um protocolo formado pela própria Anvisa, né? Uma coisa comum, você pode fazer esse tipo de coisa. O Brasil já tem isso daí, né? Ou seja, hoje só existe um protocolo através da Anvisa sobre a produção no Brasil com matéria-prima importada. Claro que nós temos algumas dificuldades, que é o que se fala sempre, é o problema do custo final. E nesse meio, considerando esse custo final, que é compreensível, realmente ela tem um custo alto final, eles defendem nesse adendo que está sendo feito à lei, que seja feita a característica, e como nós temos uma característica no país de plantio muito saudável, então estamos considerando esse novo PL está considerando uma adição para que a gente possa ter, aí sim, a liberação da plantação, cultivo e outras coisas. Mas o doutor Guilherme está chegando, nós vamos conversar bastante sobre isso, tá bom? Doutor Guilherme. Olá, meu cara. Tudo bem, Ronaldo? Prazer em encontrá-lo aqui, Guilherme. Eu estava avisando o pessoal, conversando com você, que eu tive a oportunidade de estar com você hoje aqui e me é muito grata essa oportunidade. Vocês sabem, Guilherme Franco, promotor de justiça, um grande amigo meu, estamos juntos no CONEB, fazemos parte desse conselho. E o Guilherme teve a sugestão de fazer comigo um bate-bola e eu fico só agradecido. Eu queria saber, então, para a gente tentar não ser muito chato, porque eu acabo sendo chato, né? Conta para a gente o que você faz da vida, Guilherme. Muito bem. Bom, eu sou o seu grande amigo, parceiro, Ronaldo, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Sou promotor de justiça, eu ingressei no Ministério Público em 1992, antes disso eu advoguei, também fui procurador do Estado, e também envolvido em movimentos sociais, em movimentos religiosos. Agora estamos juntos no CONED, tive também o privilégio de ser aluno do professor Ronaldo Laranjeira, professora Fátima Padim e tantos outros, na especialização de dependência química pela Uniad, Unifesp, lá no Instituto Bairral. Enfim, e é isso. Mas, acima de tudo, eu acredito que nós estamos conectados pela vida, conectados com as nossas histórias, conectados com aquilo que também nós queremos para as presentes e futuras gerações, que é uma sociedade saudável.
Com certeza. Você sabe que eu trabalho, já milito na área voluntária, também na área social, há alguns anos, pelo Amor Exigente, e a coisa que nós sempre queremos muito forte é que haja essa saudade, que haja uma harmonia familiar, que haja um equilíbrio familiar, que haja sobriedade familiar, porque a gente consegue enxergar nessas famílias que vão ao Amor Exigente, que vão a tantos outros grupos de apoio que existem por aí, uma certa dificuldade em coordenar sua vida, em trazer a sua vida de forma saudável junto às drogas que estão disponíveis no mercado, e, é claro, elas estão disponíveis, né? De uma forma ou de outra, elas estão disponíveis. Então, quando houve essa ideia de falar sobre a PL, o PL 399, me soou muito positivo, porque o que eu tento geralmente traz nossas lives é tratar assuntos que tenham a ver com a comunidade, que tragam benefício para a comunidade, até como orientação, entendeu, Guilherme? Então, eu vejo que esse é um assunto que merece um comentário muito grande. Um comentário não, uma discussão muito grande. Você tinha conversado comigo sobre o que nós falaríamos. Eu, hoje de manhã, lendo um pouco disso aqui, Guilherme, até para fazer a pergunta que eu vou te falar agora, eu vi que no projeto original de lei, lá tinha lá que era comercialização de medicamento à base de cannabis. E quando eu vi o novo, né, essa PL que foi feita, esse novo projeto que foi feito agora por eles e deputado federal Paulo Teixeira, ele fala cultivo, processamento, pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, comercialização, importação e exportação. Ou seja, ele e de produtos à base de qualquer das espécies do gênero de cannabis. E no começo me parece que era só cannabis sativa. Então parece que está abrindo, né, uma PL que faz assim uma abertura geral e vamos que vamos, né? E não para terminar, mas não menos importante, eu li hoje o artigo da Folha e que há um trabalho feito, até explorado pela própria Open Society, falando sobre a droga nos Estados Unidos e falando coisas maravilhosas sobre o Colorado, né? E numa do vídeo que me chamou a atenção é uma moça falando que ela não tinha, ela era uma usuária e de repente ela descobriu um grande negócio pela frente dela. E numa das coisas que ela conversa no vídeo, ela fala assim, por que não uma mãe fumar maconha? Ela fala assim, por que não uma mãe fumar maconha? Afinal de contas, fazer aquele trabalho de casa é tão chato. Pelo menos ela fuma uma maconha e fica bem para fazer o trabalho de casa. Então, são essas coisas que chegam nas famílias, são essas coisas que estão disponíveis aos nossos jovens. E é isso que nós temos sempre que tentar trabalhar para evitar que, né, cresça isso de uma forma banal junto a essas famílias que precisam de apoio. Então, eu queria que você me desse quais são as perspectivas para esse PL 399 que você considera importante nós conversarmos aqui. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, às famílias. Vou me posicionar aqui melhor aqui para que eu não tenha tanto desfoque aqui da imagem. Mas, enfim, acredito, Ronaldo, que você trouxe duas coisas que são fundamentais. Você trouxe droga e mercado. Então, antropologicamente falando, as substâncias psicoativas sempre fizeram parte da história da humanidade. Mas nem por isso também, antropologicamente falando, as mesmas famílias, nas defesas das suas crias, buscavam afastar o uso precoce de substância psicoativa. E nem havia, naquela época, recursos como nós temos hoje, que são os recursos das tomografias computadorizadas por pósitrons. A década do cérebro, na verdade, foi a década de 90. A partir daí que nós, então, conseguimos melhor saber o que é o período de pruning, de poda cerebral. Mas, historicamente falando, em todas as culturas, essa relação com substâncias psicoativas sempre ficou para lugares ritualísticos, lugares específicos, não mercadológicos e sem apelo infantil. Agora, o que nós temos de uns tempos para cá, e você citou bem a questão da mãe, que tem, sim, a sua rotina extremamente complexa, até por
por conta da nossa sociedade sexista, não é? Que não dá ainda a devida equiparação em termos de trabalhos domésticos de homens e mulheres, que, de fato, essa rotina é extremamente desgastante. Mas aí nós vamos lá para o começo do século XX, e nós tínhamos lá os anúncios da companhia de cerveja que dizia: a cerveja preta é boa para a nutriz, faz com que essa nutriz produza mais leite. Depois nós vamos aí já para a década de 60 e nós temos com a indústria tabagista algo no seguinte sentido: propaganda de cigarro. A minha mãe fica bem mais calma se ela fizer uso de cigarro. Agora, eu diria que o álcool e o tabaco do século XXI é a cannabis, com todo o aparato de neuropropaganda, de propaganda de guerrilha, de aculturação das drogas, que vai trazer com que aquilo que é, sim, uma substância, não a cannabis, mas o que está dentro dela, né? Principalmente o THC, que é hoje a substância que reclama maior atenção no sentido de preservação de cérebros, porque, geneticamente falando, o mercado também percebeu que poderia utilizar-se de recursos da botânica, da genética, para fazer com que a cannabis hoje seja potencializada. É disso que nós estamos falando. Outra coisa também que precisa ficar muito bem clara, e não é ironia, me compreendam. Eu sou da região do Vale do Ribeira, de Iguape, da terra da banana. Então, nós lá temos a banana que tem triptofano. O triptofano é um precursor de dopamina. Nem por isso eu vou dizer que a banana é medicinal. Nem por isso eu vou alardear no mercado que eu posso fazer ossinhos PET, né? Com a chamada banana medicinal. Por quê? Porque ela não é de efeito psicoativo. Nós temos os males, nós temos o chamado mal-estar civilizatório que nos acompanha há tanto tempo, mas como a professora Fátima Padim nos orienta, e outros tantos, nós não temos uma poção mágica da felicidade que nos retire desse mal-estar civilizatório. Vamos buscar as fontes de prazer saudável, principalmente famílias, protegendo os cérebros, porque de nada adianta hoje, a despeito, e é legítimo, que as famílias busquem a cura para doenças raras, que tanto afligem as famílias e seus entes queridos. Isso é legítimo. Mas de nada adianta nós pensarmos nessa cura em um padrão isolado, se depois, como já o dissemos de outras vezes, ali na esquina, essa mesma criança que é preservada acaba, por conta da aculturação de drogas no mercado, ser vitimizada por um motorista alcoolizado, por um motorista entorpecido com qualquer substância psicoativa. Então, a família, ela, na verdade, ela tem que saber que a saúde ela é integrativa. Não existe saúde na família se não existir saúde comunitária. Não existe saúde dentro de casa sem uma criança protegida. E o projeto de lei 399/15, com muito respeito, ele já nasceu desconcertado. Desconcertado, ou seja, com C. Não há ali um ajuste, não existe uma orquestra de proteção dos cérebros em formação e de formação e também para a família. Mais do que isso, todos os exemplos hoje que nós temos pelo país afora são de insucesso e de perigo no que tange à aculturação de drogas. Os Estados Unidos estão dizendo isso para nós de uma maneira muito clara, tão clara que essa reportagem que você hoje citou, ela deixa claramente exposto que o interesse, sim, por trás daquilo que se diz erroneamente de cannabis medicinal, na verdade vem a ser algodão doce com THC colorido medicinal, dito para crianças. Esse é o cenário. Então, é um cenário de proteção. Eu vou aqui finalizar essa nossa primeira linha. Nenhum de nós pode sentir a dor alheia, mas nós podemos e devemos compreender a dor do outro.
E é justamente por isso, nessa visão mais integrativa, que eu não vejo com áreas de saúde para todos nós, para a coletividade, esse formato regulatório que vai trazer basicamente 3 consequências, se me permitem. Abrir-se a geladeira para a cannabis colorida adocicada para as crianças. Difícil esse controle parental. É o que os Estados Unidos já estão hoje vendo. Intoxicações de crianças de tenra idade com os produtos à base de THC. 2, consequências também na área penal. A partir do momento em que, de uma hora para outra, nós legalizamos determinada droga, determinada substância psicoativa que hoje ela é ilícita, há toda uma série de consequências de ordem penal que vai desde a possibilidade de criminosos perigosos que estão hoje encarcerados por conta de tráfico de cannabis, porque sabemos que o tráfico de cannabis, vamos deixar bem claro, hoje subjuga camponeses nas regiões dos chamados polígonos da maconha e na região lá do Amazonas, em plena floresta amazônica, nós temos quadriláteros hoje da maconha. Os camponeses eles são subjugados para que o crime organizado ali os obrigue a plantio de cannabis. Esses, uma vez presos, encarcerados, esses grandes traficantes, eles serão sumariamente, vamos dizer, colocados em liberdade por um fenômeno que nós dizemos de abolicio criminis, uma lei que diz que determinada substância não é mais uma substância proscrita, proibida, automaticamente vai ter essas consequências de liberação. E não vai se poder dizer que vai haver exame criminológico, mas ele é potencialmente perigoso, ele já tem um histórico. Simplesmente existe uma abolição criminal, não só em relação a ele, mas também, Ronaldo, em relação a bens, aquilo que a Polícia Federal lutou para conseguir, ou seja, para tentar retirar do crime organizado aquilo que é o estoque financeiro do crime organizado, nós teremos imensos prejuízos. E, finalmente, eu diria que nós não vamos abrir também, com esse projeto, as portas de uma pesquisa científica com centros de excelência e sem conflito de interesse. Então, nós abrimos 2 portas perigosas e não avançamos na porta das pesquisas necessárias para a saúde em geral. Interessante, né? Porque você falou uma coisa que marca para mim, que é esse lance da saúde na família, tem a ver com a saúde comunitária, né? Isso é uma coisa quase que fundamental para que a gente possa atingir esse objetivo. O que a gente encontra também muito, né, Guilherme, é que as próprias famílias, por ausência de informação, ou porque elas já não procuram essa informação, e isso eu digo porque eu também tenho um familiar, claro, né? Quando o cara fala assim, maconha medicinal, já começa com o termo maconha medicinal, né? Ele é totalmente tendencioso para que as pessoas acreditem que aquilo é, na verdade, uma coisa muito boa, né? Então, eu acho que as famílias acabam também traduzindo nesse mesmo sentido, falando, mas é só uma maconha medicinal, porque eu já falei, outro dia eu estava discutindo isso, que eu acho que deveria se pensar muito mais antes de dar continuidade nesse PL, porque, afinal de contas, maconha medicinal é uma coisa, e aí eu vou sempre naquilo que o próprio Dr. Quirino falou esses dias na live dele. Ele falou assim, existe todo um protocolo da Anvisa que já permite que as pessoas que precisem do produto façam a importação, etc, etc. É claro que aí vem a discussão do custo, eu entendo isso, pode ser uma coisa a ser discutida, mas essas mesmas famílias que eu ouço, elas não acabam garantindo que o fato do cara ter uma plantação vai favorecer para que ele tenha o remédio, porque quem tem o remédio é uma coisa e a plantação é outra. E eu acho que isso está um pouco obscuro na mente das famílias, e eu queria que você falasse um pouco nessa linha, né? Como é que você enxerga isso? Por que elas têm que enxergar, na verdade? E não que imaginar, você acabou de falar, é a mesma coisa entre a papoula e o ópio, né? Uma coisa é a papoula, outra coisa é o ópio. Uma coisa é dizer que ele tem um princípio ativo, mas não é a mesma coisa. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque as famílias entendam a importância de que elas não se sintam culpadas em falar, não, pô, o cara está evitando que uma família possa usar para uma doença tal. Tudo bem, isso é uma realidade, existe esse canabinoide que está permitindo que haja esse apoio nessa doença, mas não é a maconha. É isso que eu quero que você converse um pouco.
por favor. Olha, vou usar uma analogia aqui muito simples e acredito que lhe faça percepção. Ácido acetil salicílico vem de uma árvore muito bonita que se chama salgueiro, cujo nome latino é o salix, daí ácido acetil salicílico. Nos primórdios se utilizava justamente a folha dessa árvore, do salgueiro, conhecido também como aroeira salsa. Ela tem um odor característico e assim bastante assim agradável, né? Para produzir medicamentos que seriam medicamentos para combater dores. Mas se percebeu que remédios produzidos em casa nem sempre são aquele chazinho inofensivo que as nossas avós têm, o chazinho de boldo, o chazinho de camomila. Aí, então, a substância, ela tem um preparo, ela acaba sendo sintetizada e com todo um protocolo que, no Brasil, graças ao Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, nós temos hoje a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regula toda a produção de medicamentos. As famílias hoje, em desesperança, acabam acreditando que a produção, abre aspas, caseira de medicamento vai fazer com que haja cura para o seu ente querido. Não. Não se pode, de maneira nenhuma, transportar todos os conhecimentos de farmacologia e tudo aquilo que já se desenvolveu ao longo da humanidade para algo que seja feito no fogão ou na panela da sua residência. Se fosse assim, todos nós hoje estaríamos produzindo aspirinas nas nossas casas a partir do salix, do salgueiro, e não fazemos isso. Mais ainda, que é bom se destacar, todas as vezes que nós aculturamos, eu vou insistir novamente nisso, uma ideia de que surge determinada planta, e justamente por ser uma planta, né, por ser algo da natureza, não é algo que assim, poderia causar males, você acabou de citar. Os opiáceos, sejam aqueles naturais, ou os semissintéticos, ou os sintéticos, eles também provieram de uma planta, da papoula. A lista é grande. O que está havendo aqui de confusão, principalmente agora, no que diz respeito à cannabis, é que a cannabis é vendida como uma espécie de alimento funcional e, ao mesmo tempo, detentora de cura para uma infinidade de males e sem evidências científicas. Sim, existem compostos na cannabis que já estão se mostrando promissores para determinadas moléstias que são moléstias raras, como as epilepsias refratárias. Nós temos uma molécula que é o canabidiol e que o Brasil autoriza hoje o fabrico, autoriza hoje a comercialização. Agora, autoriza-se como? Com uma resolução colegiada da Anvisa, que, como tem que ser, põe esta substância dentro da drogaria, com o controle da Anvisa, com a indústria farmacêutica altamente regulada, sem nenhuma alusão àquilo que a aculturação da cannabis traz, que nós já sabemos exatamente qual é. É como se fosse algo que nos remetesse a Woodstock. Talvez os mais novos não saibam que vem a ser Woodstock, mas era um período no qual esta mesma planta talvez tivesse 0,4%, talvez no máximo 3 ou 4% de concentração de THC, em contrapartida com o que nós temos hoje, psicotizando jovens na Holanda, psicotizando jovens na Inglaterra, nos Estados Unidos, porque se hoje todos, mesmo aqueles que até têm visões mais liberatórias em relação ao mercado da cannabis, todos eles dizem que é sim algo pernicioso a cérebros em formação. A lista também é grande. Vamos começar com anedonia, que é síndrome amotivacional, envolvimento ao suicídio,
depressão, ansiedade, a própria dependência química, que vai trazer fissura, que vai levar esse jovem, muitas vezes, a atos infracionais, a atos violentos contra a própria família. Pode, em indivíduos predispostos, desencadear a esquizofrenia, que é a moléstia psiquiátrica, talvez, a mais gravíssima e a mais incapacitante de todas. Então, a minha pergunta, meu caro, é: será que este projeto de lei 399/2015 é um bom ponto de partida? É isso que nós precisamos ter. Será que as nossas agendas de proteção à família hoje, elas devem começar com esse ponto de partida? Vou dizer mais. Hoje, nós temos aqui no nosso país péssimos marcos regulatórios em relação à bebida alcoólica. E, olha, eu vi esse projeto de lei desde o nascedouro e até agora. E os outros também, que já existiam na Câmara dos Deputados, no sentido de legalização da cannabis. Eles nem passam, assim, sabe, nem raspando de propostas regulatórias eficazes e poderiam até já trabalhar algo integrativo com a Lei 9294/96, que cumpre o mandamento constitucional, que é o de regulamentar, sim, substâncias como álcool, tabaco, medicamentos, para que droga sempre fosse tratada como droga, e não com gosto de algodão doce, aparência de pirulito e presente aí até em filmes patrocinados com dinheiro público, um deles, que nós sabemos bem qual é, denominado A Casa da Mãe Joana, cujo enredo é justamente do protagonista indo em busca da cannabis perfeita, e aí ganha o campeonato mundial de se fumar cannabis. Um detalhe, não veremos também, em breve futuro, diante do que se tem aí, a figura que é aquela já mais conhecida de alguém usando o fumígeno da cannabis. Não, a cannabis embarcará nos dispositivos eletrônicos de fumar, nos cigarros eletrônicos. Tudo isso faz parte de uma estratégia muito bem arquitetada de todas as indústrias tabaqueiras, de álcool e agora da cannabis, junto com alguns setores do ramo de alimentação, para que a cannabis, repito, seja um pseudo-alimento, um pseudo-medicamento e não seja vista como de fato é. Não existe droga leve. Eu perdi o som agora, eu não sei se você consegue me falar, parece que o seu microfone está desligado, meu caro. Parece que eu perdi. Obrigado, desculpa. Não, eu tinha desligado aqui. Pensando no que você falou do algodão doce, me traz o que eu li agora há pouco também, nessa mesma pessoa, Whiteman, uma senhora, é a dona de uma organização nova que trabalha começou na maconha medicinal e percebeu que era um grande negócio, e da maconha medicinal se tornou um grande negócio. Ela tem escritórios em 13 estados americanos já. E ela conta que a bala de goma, Guilherme, é um dos melhores meios para usar para a pessoa absorver a maconha. Ela fala. Quer dizer, é muito louco. E bala de goma é coisa mais infantil que isso, eu não conheço. Sim. Olha, eu só não posso citar a marca, porque senão vai se entender como merchandising. Claro. Mas quem que não conhece uma bala mentolada que vem numa caixinha verdinha, com gosto de hortelã, com eucalipto? Pois ali está a porta, já uma dessas portas, né, para a chamada cannabis medicinal. Então, a professora Deise Tavares diz agora que esses doces que são vendidos em alguns estados americanos, em lojas de conveniência e mercados, imagine como isso será vendido no nosso país. Sim, professor, obrigado pela sua intervenção. Isso será vendido como já temos hoje
o mercado totalmente desregulado em relação à bebida alcoólica e em relação ao tabaco. Detalhe, o crime organizado não irá cessar quando houver essa regulação do plantio. Nós teremos, como existe com o tabaco, aquele que é o dito legalizado e aquele que é do mercado que vem pelo crime organizado. Os dutos do crime organizado não são estanques. O mesmo crime organizado é como se nós pegássemos assim a figura de um duto, de um condutor de fios. O mesmo crime organizado que trafica pessoas, que trafica animais, que trafica armas, que é envolvido com ações terroristas e que é envolvido com atos de violência, é esse mesmo crime organizado que também irá se apropriar dessa aculturação mercadológica das drogas. Então, vou usar aqui algo que já está acontecendo nos Estados Unidos, já está acontecendo, sobretudo, na Califórnia, que são, abre aspas, lojas de fachada do mercado legalizado para, abre aspas, esquentar a mercadoria que vem do crime organizado. Ou nós compreendemos democraticamente, e isso é legítimo, que há pequenos humanos com grandes direitos, e esses direitos incluem, necessariamente, uma vida saudável, uma vida na qual a propaganda de bebida alcoólica fique longe, uma vida na qual os filmes ditos para o público infantil não sejam glamorizadores de substâncias psicoativas, uma vida na qual as drogas não sejam hoje pediátricas. Ou nós adotaremos esse tipo de escolha democrática, ou nós vamos acreditar que, pelo fato, como eu agradeço aqui agora a Maria Tereza Palu, o tráfico não paga tributo, ou nós vamos acreditar que os traficantes, de uma hora para outra, eles irão cessar todas as suas atividades, irão até o SEBRAE, abrirão as suas MEIs, e como se, repetindo, o tabaco no nosso país, o tabaco que vem contrabandeado, não fosse um grande alimentador de diversas condutas perniciosas do mesmo crime organizado. Aqui é uma questão de escolha democrática. O que nós desejamos? Nós queremos potencializar o Brasil para que ele seja um possível narco-estado, ou nós, de fato, queremos uma sociedade livre e saudável? São escolhas democráticas. A nossa Constituição me determina, ela me dá um norte. Proteção integral, especial às presentes e futuras gerações, me determina que eu hoje preserve cérebros das presentes e futuras gerações, e com o princípio da precaução. Esse mesmo princípio da precaução que nos autoriza hoje, por exemplo, ações sanitárias, e todos nós nos conformamos, apesar de ainda haver algumas contraposições em sentido do que seria mesmo adequado em termos de normas sanitárias, mas por uma questão de respeito, de amor e de etiqueta respiratória, nenhum de nós sai às nossas ruas hoje sem as nossas máscaras. Mesmo que ainda não haja totais, vamos dizer assim, comprovações de lianas. Mas nós, por amor aos idosos, aos vulneráveis, aos imunodeprimidos, nós usamos sim máscaras. Será que nós não podemos, então, vestir aqui a roupa da prevenção para crianças e para adolescentes? Porque quando eu falo de roupa da prevenção, e não é figura de linguagem, existe hoje até uma moda nos Estados Unidos, que são os vape wears. Ou seja, já são moletons, meu caro Ronaldo, no qual, ali, dentro do próprio moletom, já há todo um equipamento para que a criança e para que o adolescente utilize o cigarro eletrônico sem que o pai, sem a mãe perceba. É como se fosse um cordão de moletom que já é o vapeware. Tudo isso vem a reboque
Mais uma vez o Tiago aqui, obrigado. Olha, Uruguai. Uruguai foi uma espécie de balão de ensaio do que se pretende para a América do Sul. E como a cannabis é uma planta ávida por sol, luz, ar e calor, mercadologicamente falando, em termos de agrobusiness, e o nosso agrobusiness ele é bem desenvolvido, é um celeiro do mundo, aqui nós teremos maior potencialização de THC do que as plantações indoors, que são feitas tanto pelo mercado legalizado, detalhe, pelo mercado não legalizado, com o mercado do crime organizado no Colorado. Por favor, pesquisem as chamadas grow houses, casas de crescimento de plantas de cannabis que existem hoje, não em lugares que nós poderíamos assim equiparar como habitações multifamiliares, com lugares que seriam assim desprovidos de equipamentos públicos. Não estou falando que isso acontece nas periferias, isso vai acontecer subrepticiamente nos chamados condomínios fechados, nos lugares que são insuspeitos. É lá que hoje a FDA Guilherme. Acabam sendo hoje fiscalizados. A matéria que foi citada hoje na Folha, eu acredito que ela precisa, sim, uma leitura, de certa forma, bastante cuidadosa. Primeiro, sim, esta matéria ela foi feita por jornalistas, que são excelentes jornalistas. De maneira nenhuma nós estamos aqui querendo... Com certeza, com certeza. Que não há o direito à informação. Mas, ali, bem lá na esquerda, na epígrafe, diz: essa matéria é financiada pela Open Society Foundation. Open Society Foundation tem como chairman, ou seja, como um dos fundadores, como um dos seus propulsores, um mega investidor na Bolsa, que é George Soros. Então, para mim, é muito perceptível, já que nós estamos falando de um mercado de bilhões de dólares, a partir do momento em que nos Estados Unidos já se anuncia, interessante, já se anuncia, o que já se anuncia? Já se anuncia, não só lá, mas como no Brasil também, né, sites já especializados, se anuncia na mesma linha, sabe? A chamada Aurora Cannabis, a Altria, que é de cigarro, a Ambev, todas vinculadas com esse mercado de cannabis. É claro que isso daí virá como propulsor para negócios bilionários. Nós só temos que dizer as coisas que são as claras, sem conflito de interesse. Mas dessa matéria, por exemplo, eu olhei e percebi que não há dados que existem lá no Colorado. Por exemplo, já citei aumento das internações de crianças nas salas de emergência por consumo de produtos, dos edibles, né, dos comestíveis contendo cannabis. Ali se diz que os acidentes de trânsito em decorrência da cannabis, eles não aumentaram. Existem já pesquisas dizendo o sentido contrário. Repito, na dúvida, é sinal amarelo. Não estou dizendo de maneira nenhuma que temos que ter um sinal vermelho para qualquer avanço que seja no sentido de pesquisa, de potencial terapêutico, de qualquer produto que venha da natureza. Mas hoje a nossa Constituição nos recomenda, temos outras agendas mais integrativas. Custo do medicamento, meu caro, sabe quanto que custa um trombolítico? O trombolítico é um medicamento que é utilizado em salas de emergência para AVC. Custa centenas de reais a dose. Pode chegar até 1.000, 2.000.
Então, o nosso SUS hoje, na verdade, se nós reclamarmos uma visão mais integrativa, ele precisa trabalhar aspectos de prevenção. O próprio ministro Paulo Guedes, reconhecendo os custos elevados que os males decorrentes da bebida alcoólica e do tabaco provocam no SUS, propôs até o impropriamente chamado imposto do pecado. Pecado é nós não termos hoje políticas de prevenção e mal damos conta das drogas lícitas e vamos trazer uma aculturação daquilo que a chamada setores, melhor dizendo, né, daquilo que eu costumo dizer de narcomídia, não trata como droga, trata como chocolate, biscoito, ossinho PET, material para cosmética e vai por aí afora. Falando da vulnerabilidade também, uma das coisas que eu vi no PL, que eu achei muito forte, é que ele fala assim, que um outro ponto que ele fala é que vai existir libera a emissão do uso de cannabis em tratamentos fitoterápicos, sem restrição, desde que feito por profissional habilitado e com anuência do paciente ou responsável legal, ou seja, o cara vai poder comprar a maconha, né, para fazer o que ele chama de maconha medicinal, com uma receita de um médico fitoterápico, talvez, não sei. Eu achei que no fim, por ignorância talvez minha, né, Guilherme, ficou muito fácil. Tá ficando, tudo isso aqui que eu vi daquele PL novo, né, desse novo PL, que não é o PL original, tem muita coisa nova, parece que foi uma facilitadora, é tudo facilitador. E nós estamos falando do cérebro, principalmente dos nossos jovens, porque essa facilitação ela vai para todas as idades. E você falou uma coisa com relação aos jovens nas UTIs, as crianças. Eu vi casos também de, com esse aumento de uso da droga, de crianças pegarem droga dos pais que usavam para outras e tomarem, quer dizer, dentro da própria casa. Quer dizer, existem várias situações. Eu não sei, assim, Guilherme, uma das coisas que me marca muito quando nós falamos e coisas que você sempre trouxe, aliás, você começou na sua apresentação, naquela comissão, tem uma foto do Carlos Gomes, isso, e tem aquela frase que está naquele... Isso, então, aquela frase que você falou, que eu acho muito importante para nós, como familiares, que tenhamos que entender isso perante os nossos jovens. Aquela frase que tem a cabeça saindo, sabe, do lado do Carlos Gomes tem um desenho. Lembra? O grande Ziraldo. O Ziraldo ele foi convidado para fazer a campanha educativa sobre tabaco. Ele era tabagista, Ziraldo. E a partir justamente de uma campanha que ele fez sobre o tabaco, ele se conscientizou que deveria deixar o tabaco. Então, a primeira aproximação que Ziraldo teve aí com aquilo que nós chamamos de droga de substância psicoativa foi a terrível nicotina, que o Dr. Drauzio Varela diz que é a pior das drogas. Ele sempre dá o testemunho dele. E conseguimos, né, Ronaldo, em relação à nicotina, ao tabaco, um bom marco regulatório. Agora, o que eu ainda vou chamar a atenção? Porque sempre se diz, então por que nós não abrimos a guarda para a cannabis e fazemos um marco regulatório? Porque nós estamos aculturando uma substância, estamos aculturando uma substância psicoativa que ainda não está nos 5.570 municípios brasileiros. A realidade do Brasil não é o eixo Rio-São Paulo. Municípios nos quais as famílias sonham muito mais alto do que ter nas esquinas das suas residências um dispensário, uma loja de conveniência, vendendo jujuba, como se falava, gomas de quaisquer outras coisas, com produtos canábicos. E aí eu lanço um contraponto. Tá, então a próxima será, então, dispensário de produtos adocicados com heroína.
de produtos adocicados com cocaína, de produtos adocicados com metanfetaminas, né? Com o chamado cristal, com os ICES. O que de fato nós pretendemos de construção democrática? Saúde é direito do cidadão, é dever do Estado, mas reclama essa visão integrativa. Se hoje o Estado, com evidências científicas de aplicação do medicamento para determinada situação, não fornece este medicamento, que a Anvisa hoje já autorizou a comercialização no nosso país, existem sim ações civis públicas para isso, tanto pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, até associações podem fazê-lo, mas eu vou deixar muito bem claro, de maneira alguma, nós temos hoje que aceitar essa panaceia e, mais ainda, são tantas coisas que vêm aqui à mente. Veja, se diz o seguinte, se me permite, mas a impropriamente chamada guerra às drogas, ela suga muito dinheiro do Estado. Olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos permitir plantações que, pelo PL, são plantações que têm que ser guardadas com sistemas de câmeras e etc., né? Todas segregadas, como se, repito, o crime organizado não fosse seguir as suas, porque pelo projeto de lei, essas plantações também são facilmente identificáveis por quem está de fora. Veja só, então nós vamos ter, com certeza, as plantações do crime organizado ao lado das plantações que são reguladas, olha só, né? Porque Doutor Guilherme? Por quê? Porque já se sabe que o crime organizado não só vai ter as dele, como também vai atacar essas outras plantações. O grande dilema é que eu volto a dizer, nós estamos confundindo a cura com a doença, que tem que ser necessária, tá? Mas nós estamos, com muito respeito, matando o doente nacional como um todo. O Brasil como um todo. Longe de mim, eu vou dizer, não gostaria de maneira nenhuma de estar convivendo com uma criança com epilepsia refratária. Sabemos que os centros hoje de tratamento das epilepsias refratárias combinam diversos tratamentos. Até em termos de dieta, é bom que se diga isso, dieta cetogênica. Mas resolve? Pode ser um coadjuvante. Existem outros medicamentos que são utilizados e outras terapias. E também o próprio Dr. Valentim Gentil, médico, e que não quer saber de jeito nenhum de se falar em cannabis em determinadas situações. Claro, os projetos terapêuticos têm que ser individuais, têm que ser singulares, se utiliza o canabidiol. Tantos produtos que pressupõem a floresta em pé. As xantonas do ipê roxo, o Dr. Osmar Terra foi quem disse isso há um tempo. Por que o Brasil não investe na floresta em pé com tantos produtos fitoterápicos até para o tratamento de câncer? Quando falamos de SUS, vai se ver quanto se custa um tratamento de câncer pelo SUS. E nem por isso o Estado deixa de atender o tratamento de câncer pelo SUS. Temos centros de excelência no Brasil, de centros de tratamento pelo SUS. Então, não vamos confundir o acesso ao medicamento, o direito ao medicamento, com o pretenso direito a uma sociedade que deve viver e funcionar entorpecida, como se fala lá mais no interior. Mamando ao caduco é uma questão de... Tá, alô? Doutor Guilherme?
Voltou, doutor Guilherme? Voltei aqui. Perdi a Tá conexão? bom. Que tinha... ficou mudo uma parte, seu final aí ficou meio mudinho. Hein? Tá, eu vou repetir, vamos ver se dá para pegar aqui agora, né? O que eu disse é, não vamos confundir o direito ao acesso de medicamentos com um pretenso direito de consumo de substância psicoativa, qualquer que seja ela. Não existe isso. Todos os estados hoje têm algum marco regulatório e de proibição para substâncias psicoativas. Isso é da Convenção de Viena. Isto vai desde Cuba até os Estados Unidos. Porque os estados eles sabem que se nós aculturarmos substâncias psicoativas, isto vai ser uma espiral sem fim e uma escada para baixo. Citando aqui até o nosso querido Rick França, lá da ONG Salve Si. Não vamos confundir. Agora, acesso ao medicamento, todo tem que ter, para câncer, para quaisquer outras moléstias que nos afligem. E, doutor Guilherme, para Guilherme, meu amigo, eu chamo de doutor porque você entende, né? Isso é uma coisa, vício de origem, né? A idade da gente, a gente acaba usando o doutor na frente, mas é Guilherme Franco, meu amigo. Eu gostaria que você desse as últimas palavras para que a gente pudesse encerrar o nosso bate-papo. Bom, minha primeira palavra é de gratidão. Nós, de maneira nenhuma, nos arvoramos como donos da verdade, mas nós temos que ter a curiosidade e a busca por informações corretas. Então, o que eu peço às famílias, não há melhor lugar para obter as informações hoje nos grupos de mútua ajuda, com a comunidade científica, que não é uma comunidade científica que esteja atrelada aos interesses do narcocapitalismo. Aquela comunidade científica que não anuncia, ao lado da chamada cannabis medicinal, anuncia ações da Bolsa da Ambev, da Embev lá fora, da Altria. Quer dizer, é um contrassenso. Você quer defender a vida e quer vender a saúde, mas, ao mesmo tempo, você é um propulsor, você é um propagandista de indústria tabaqueira e de indústria de cerveja. Então, na comunidade científica, nós também vamos ter o cuidado para saber quem, de fato, está trazendo as informações de qualidade. Verifiquem não aquelas propriamente que chegam aqui até nós, mas veja o que a própria imprensa norte-americana lá acaba trazendo. Não há como lá nos Estados Unidos, uma imprensa que é uma imprensa livre, deixar de dizer também a realidade, as mazelas que hoje essa aculturação da cannabis trouxe em larga escala. E estamos perto agora de um feriado, que é o feriado da independência. O Brasil teve um processo de independência que ele foi peculiar. Ele não foi tão sangrento quanto outros o foram. Justamente por isso, eu diria que nós temos o dever e o direito de dar às futuras gerações uma sociedade livre, verdadeiramente livre, de substâncias psicoativas, principalmente que venham travestidas de alimentos, doces ou drogas pediátricas. Tá ótimo. Que o Eterno nos ajude com serenidade, com coragem e com... Só por hoje funciona. Só por hoje. Que nós possamos ter sempre presença de pessoas como você, meu amigo, que sabe como poucos trazer para nós uma palavra de mobilização e motivação. Nós nos sentimos
motivados a nos mobilizar em prol da família quando ouvimos palavras tão maravilhosas, orientações tão fortes como a que você está nos dando. Guilherme, muito obrigado pela sua presença conosco. Nós nos sentimos agraciados, com certeza, e da mesma maneira que você falou uma coisa para mim, assim, que nós estamos tentando nos aculturar com coisas boas que você está nos dizendo, porque a cultura do lado ruim é o que a gente recebe o tempo todo na mídia disponível aí, tá bom? Muito obrigado, viu, Guilherme? Obrigado, meu caro. Te vejo na reunião do nosso valoroso Coneg, Isso, na quinta-feira. Nosso Coneg. Nos vemos na quinta. Muito obrigado, viu? Um abraço, obrigado Guilherme. Tchau. A todos, tchau. Muito obrigado. E semana que vem nós estamos de novo aqui na nossa live às 5 horas da tarde. Não vou conseguir ter sempre personagens tão maravilhosos como o Guilherme, mas a gente vai vivendo na nossa live, né? Guilherme, muito obrigado de novo. Obrigado, pessoal. Agradeço terem ficado conosco aqui, hein? Tchau, meu amigo. Tchau, querido.